Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de História da semana e hoje faremos uma revisão do assunto visto até a semana passada para que possamos resolver algumas fichas de atividades. Estamos vendo o período joanino. Vocês lembram que a família real portuguesa resolveu fugir para o Brasil. Por quê? Porque o imperador francês Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal. Ele deu ordem para que nenhum país tivesse comércio com a Inglaterra. Só que Portugal era aliado da Inglaterra e não cumpriu essa ordem de Napoleão. Quando Napoleão ficou sabendo, então resolveu invadir Portugal. E antes que isso acontecesse, eles vieram para o Brasil. Vocês lembram que essa viagem que eles fizeram para cá foi uma viagem muito complicada. Por quê? Porque o navio tinha pouco espaço, eram muitas pessoas, ficou super lotado, faltou comida, faltou água. Inclusive, eles passaram por um ataque de piolhos. Vocês lembram disso? Então, foi uma viagem muito complicada. Chegaram, então, ao Brasil. Antes da vinda da família real portuguesa, nenhum rei tinha vindo aqui para a América. Então as pessoas receberam nas ruas, lembram disso? Elas ficaram muito ansiosas para conhecerem a família real. E era uma grande família. Novos moradores na cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 10 mil pessoas chegaram no Rio de Janeiro com a família real. Além da rainha, Dona Maria I, e do príncipe regente João, desembarcaram o restante da família, os ministros, os conselheiros, os comandantes de guerra, os magistrados da Corte de Justiça, os bispos, os padres, enfim, eram muitas pessoas. Foram trazidos o tesouro real, muitas coleções de livros e uma máquina de imprimir jornais. Cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, vocês lembram, passou por grandes transformações quando a família real veio morar aqui, porque eles perceberam que não tinha quase nada no Rio de Janeiro. E lá em Lisboa, onde eles moravam, a cidade tinha de tudo. Então eles começaram a reformar o Rio de Janeiro. Eles começaram então a construir coisas que não tinha no Rio de Janeiro, como por exemplo museus, bibliotecas, fizeram um jardim botânico. Então foi uma grande transformação. Apesar de ser a capital da colônia e de ter um porto muito movimentado, o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena naquela época. As ruas eram estreitas e sujas e não havia saneamento básico e havia também muitos ratos e urubus. Então começaram uma transformação no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro não havia hotéis para receber todas as pessoas que vieram para o Brasil, na comitiva real. Então, qual foi a solução? Muitas dessas pessoas foram acomodadas em quartéis e conventos, mas mesmo assim não havia espaço suficiente. Por isso, muitos colonos foram expulsos de suas casas. Para quê? Para que os membros e funcionários da corte tivessem onde morar, até que fossem construídas novas casas. As casas escolhidas pelos nobres portugueses, claro, eram as mais luxuosas, as mais ricas. Essas casas recebiam em sua fachada as letras PR, que significava príncipe regente. Alguém ligado ao príncipe estava morando naquela casa. Entre a população começou a se fazer piada com esse PR. Na verdade, para eles significava ponha-se na rua, porque as pessoas foram tiradas de sua casa para poder dar lugar à comitiva. Comitiva era o grupo de pessoas que acompanhavam o rei naquela ocasião. E aí, muitas mudanças ocorreram no Rio de Janeiro. Ao fugir para o Brasil, o príncipe regente Dom João mudou a capital do Império Português, Lisboa, para o Rio de Janeiro. Ele acreditava que a capital de um império não podia ser tão pequena e tão pouco desenvolvida quanto era o Rio de Janeiro. Por isso, Dom João promoveu grandes mudanças na cidade. Havia pouquíssimos teatros no Brasil até 1808. Com a vinda da família real para cá, vários teatros foram construídos. O maior deles foi o Teatro Real de São João, que atualmente se chama Teatro São Caetano. Antes da vinda da família real, havia poucas bibliotecas.
Elas ficavam em mosteiros e abrigavam apenas livros religiosos. No ano de 1810 foi construída então a Real Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. No início, apenas estudiosos poderiam ler ou emprestar os livros dessa biblioteca. Depois de alguns anos, qualquer cidadão poderia consultar o seu acervo. As ruas foram ampliadas, quer dizer, elas aumentaram, e foram realizadas obras de saneamento básico e abastecimento de água, tornando a vida na cidade muito mais saudável. Foram inaugurados estábulos, fábricas de pólvora, chafarizes e o Jardim Botânico. O Jardim Botânico foi criado em 1808 e foi chamado de Real Horto. Nele foram plantadas especiarias e plantas raras trazidas de várias partes do mundo. No início, apenas botânicos e pesquisadores podiam frequentá-lo. A partir de 1822, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi aberto ao público. Assim, as pessoas podem conhecer plantas exóticas e passear com sua família no Jardim Botânico. Mudanças de hábitos no Brasil. Você acha que os colonos gostaram de ver o Rio de Janeiro transformado em uma capital metropolitana? Por que será que a coroa portuguesa não fez essas benfeitorias na cidade antes de a corte vir morar no Rio de Janeiro? Antes da chegada da corte portuguesa, os colonos luso-brasileiros participavam de festas religiosas ou passeavam a cavalo. A maioria deles não tinha o hábito de ir ao teatro e não existiam bibliotecas para emprestar livros. Os colonos não consideravam as cidades lugares de passeio. Para eles, a cidade serviu apenas para ir ao comércio comprar e vender ferramentas e alimentos, além de abrigarem os palácios dos bispos e dos governadores da colônia. Então, quando a corte chegou e mandou construir teatros e promoveu festas e bailes, a maioria dos brasileiros ficou fascinada, mas se sentiu também um pouco amedrontada. As roupas. Como podemos observar, a vinda da família real portuguesa trouxe muitas mudanças para os habitantes do Rio de Janeiro. Ocorreram mudanças na tecnologia, na política, nos hábitos da população. E uma dessas mudanças pôde ser observada também nas roupas. A pintura ao lado foi feita por Henri Chamberlain. Vocês lembram que nós vimos isso na aula passada? Que ele viajou para o Brasil em 1800 e retrata dois homens vestidos de forma elegante. O homem da esquerda usando trajes da corte e o homem da direita usando roupas para uma festa de igreja. Então, até as vestimentas foram modificadas. Rio de Janeiro, uma cidade afro-brasileira. Assim como os brasileiros se impressionaram com a comitiva real, os membros da corte também se assombraram com a colônia, principalmente com uma característica: a grande quantidade de africanos e seus descendentes em todas as atividades urbanas e rurais. Eles se impressionaram porque o número de negros no Brasil era muito maior do que em Portugal. Podemos verificar por meio do censo que a maior parte da população brasileira nos anos de 1800 era descendente de africanos. Você sabe o que é censo? É o estudo sobre a população. Os funcionários do censo vão de casa em casa recolhendo informações como quantidade de moradores na residência, renda, religião, raça dos moradores e etc. O primeiro censo nacional foi realizado no Brasil no ano de 1872. Com ele podemos entender como era a população brasileira naquela época. Então a gente pode observar que a população de pretos e pardos era mais da metade da população brasileira. Todos os brasileiros negros têm ascendência africana. Atualmente, mais de 200 anos após a vinda da família real portuguesa, a maior parte da população brasileira se considera negra. Isso mostra o quão grande é a presença de africanos e descendentes no Brasil. Já estudamos a escravidão de africanos no Brasil, você lembra? Os escravos não tinham liberdade. Eles trabalhavam em serviços pesados e perigosos e não recebiam salário em troca desses serviços. Os escravizados podiam ser vendidos como mercadorias e também castigados com violência caso desobedecessem a alguma ordem dada. Choque de culturas.
Mesmo sabendo que o Brasil dependia do trabalho escravo, os membros da corte portuguesa ainda não conheciam de perto a escravidão brasileira. A escravidão era muito triste e violenta, mais do que se imaginava, e muitos dos castigos eram realizados em praça pública. Isso incomodava a corte portuguesa, que detestava o uso público da violência e achava os donos de escravos ociosos. Contudo, a corte também não gostava dos costumes dos africanos, pois se consideravam pessoas inferiores, o que não é verdade. No fim das contas, Dom João manteve essa situação toda pois muito acreditavam que o Brasil iria à falência, caso a escravidão fosse proibida. Ela só foi abolida 80 anos depois da vinda da família real, em 1888. Como se viu, a abolição não faliu o país, e sua demora prejudicou muitos africanos e seus descendentes por séculos. Africanos e seus descendentes no espaço urbano. Os africanos escravizados exerciam várias atividades na cidade. Eles trabalhavam como carregadores de carga, cocheiros, vendedores de doces e de galinhas, sapateiros, ferreiros e etc. A maioria do dinheiro que conseguiam era dado aos seus senhores. Em alguns casos, os escravizados podiam ficar com uma pequena parte do dinheiro que ganhavam. Economizando ao longo de muitos anos, era possível comprar sua alforria, ou seja, sua liberdade. Nas cidades, muitos libertos continuavam nas mesmas atividades que exerciam quando eram escravizados. Afro-brasileiros nas festas urbanas. Por medo de precisar trabalhar, os senhores de escravos deixavam alguns cativos conquistarem a liberdade. Assim, eles evitavam revoltas pelo fim da escravidão. O medo de uma revolta de escravizados era tão grande que eles deixavam os afro-brasileiros coroarem seus próprios reis e desfilarem em cortejos pela cidade. O maior grupo religioso de afro-brasileiros era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Essa irmandade religiosa católica foi criada porque os negros libertos ou escravizados eram proibidos de frequentar as mesmas igrejas dos brancos ricos. Muitos africanos, ao serem trazidos ao Brasil, passavam a frequentar as igrejas de ordem de Nossa Senhora do Rosário. Isso acontecia porque essas igrejas acolhiam e ajudavam as pessoas pobres e necessitadas e arrecadavam dinheiro para libertar escravizados. A Irmandade também custeava funerais de pessoas pobres. Então, essa foi um pouco da revisão. Tem mais uma parte, né? Todos os anos, os devotos de Nossa Senhora do Rosário, em vários lugares, elegiam um rei e uma rainha para chefiar a sede local da Irmandade. A eleição e a coroação aconteciam em clima de festa, no dia em que a padroeira do Rosário era celebrada. Combinando o estilo europeu com o africano, os súditos do rei Congo, como era chamado o chefe coroado, dançavam, cantavam e tocavam instrumentos musicais pelas ruas. Esses festejos eram chamados de congadas. Assim, esses trabalhadores recriavam laços de afetos perdidos na África, mas refeitos nas Américas. Afinal, a corte portuguesa não era a única corte exilada no Brasil. E aí nós vamos ver quais são as atividades que a gente tem para fazer na nossa ficha. Vamos trabalhar 119, 120, 121, 122, 123 e 124. Vamos lá, 119. Observe atentamente abaixo. Em seguida, responda as perguntas. Então, vocês vão observar o que tem aí nesse quadro. Prestem atenção. Letra A. Na imagem são retratadas mais pessoas negras ou brancas? Observando bem o quadro, a gente percebe que tem muito mais pessoas negras do que pessoas brancas. O que o grupo de 6 pessoas da imagem está fazendo? Vamos ver. O que é que esse grupo aqui de 6 pessoas está fazendo? Dá para perceber?
não sei se dá para ver direito, mas eles estão trabalhando, carregando cestos na cabeça, né? 120. Responda às questões a seguir com base na observação da gravura abaixo. Então, preste atenção aí nessa gravura. Letra A. Todas as pessoas brancas da gravura estão usando uma peça de vestuário que nenhuma das 3 pessoas negras possui. Essa peça costumava ser usada apenas por pessoas com algum dinheiro. Que peça é essa? Então, observe aí o que é que as pessoas brancas estão usando que as pessoas negras não têm. Isso mesmo, elas estão usando sapatos. As pessoas brancas usavam calçados, né, sapatos, mas as pessoas negras não, elas andavam de pé no chão. Letra B. Como podemos ver na imagem que os negros representados são pessoas escravizadas? Como é que dá pra gente saber que as pessoas negras que estão aqui, elas são escravos e não livres? Observando o quê? Por exemplo, a mulher leva uma criança branca no colo. Então, provavelmente, ela era a ama de leite daquela criança, era quem cuidava dela. O homem leva uma sombrinha para as senhoras, né? Então, eles faziam isso para proteger as senhoras do sol. A criança leva o animal de estimação da família. Então, cada um estava desempenhando aí um trabalho, um serviço em função das pessoas brancas. Próximo. Observe a imagem. Quem você acha que é a mulher livre, retratada no desenho acima? Aqui está sentada ou aqui está em pé ou de pé? Quem você acha que é livre aí? Essa que está sentada ou essa que está de pé? É claro que é a mulher que está sentada, não é? Por que você acha que a mulher da resposta anterior é a quitandeira livre, ou seja, é a dona do comércio aí que está vendendo essas coisas, né? Por que será que a gente percebe logo que é ela? A gente percebe pelo jeito de vestir, que é um pouco diferente, né? Mesmo ela sendo negra, a gente percebe que ela é livre. A gente percebe também as ações, né, que elas estão desenvolvendo aí. Uma está trabalhando, ela está sentada como a dona do comércio, né? Mas a gente logo percebe que essa outra aqui, ela é uma escrava. Ela está trabalhando. Então, pela localização, pelo jeito de vestir, pelas atividades, a gente percebe logo. 122. Observe a imagem. Que produtos a quitandeira vendia? Então, vamos ver novamente. O que ela vendia aí no comércio dela? A gente percebe aqui abóbora, banana, grãos, né? São sacos aqui com vários tipos de grãos. Próximo. Vamos ver aqui. Durante os anos de 1800, pessoas escravizadas, libertas e livres vendiam muitos produtos nas ruas. Vendiam doces, galinhas, alimentos, além de tocarem instrumentos musicais. No espaço abaixo, você vai representar, através de um desenho, uma dessas atividades. Ou seja, dessas pessoas que vendem coisas na rua. Você vai representar essa atividade através de um desenho. Ok? Próximo. Que mudanças ocorreram no espaço urbano na cidade do Rio de Janeiro com a vinda da família real portuguesa? Nós revisamos hoje, nós vimos que muita coisa mudou no Rio de Janeiro, que não tinha quase nada. Quais foram essas coisas? Foram construídas casas, foram construídos teatros, ruas, bibliotecas, foi feito saneamento básico, teve acesso à pesquisa, à cultura, certo? Através da Biblioteca Nacional, e também foi criado o Jardim Botânico. Muitas modificações. 2. Essa instituição, muito importante na história do Brasil, uma instituição muito importante foi a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que promove as festas chamadas congadas. Observe as imagens a seguir, depois responda as perguntas. Letra A.
qual era o objetivo das congadas? Qual era o objetivo dessas festas que eles celebravam, essas festas religiosas? O objetivo das congadas era coroar o rei Congo, preservando assim a cultura africana. Eles faziam a festa para poder coroar o rei deles, que eles chamavam de Congo, né? Por isso que é congada. E assim mantinha aí as festas, as tradições africanas. Por que foi criada a Irmandade do Rosário? Ela foi criada porque os negros escravizados ou libertos, eles não podiam frequentar as mesmas igrejas dos brancos. E essa irmandade também acolhia as pessoas mais carentes, não é? E cuidava delas. Cuidava dessas pessoas que não tinham muitas condições. Então foi criada para isso. C. Quais as funções desempenhadas pelas igrejas da Irmandade do Rosário? O que é que elas faziam? Muitas coisas. Acolhiam e ajudavam as pessoas necessitadas, como eu falei há pouco. Arrecadava dinheiro para poder libertar os escravos e as pessoas que ainda eram escravizadas. E também, quando as pessoas pobres morriam, elas custeavam o funeral, elas pagavam as despesas de todo o funeral. 3. A profissão dos vendedores de rua é uma muito antiga, existe até os dias de hoje. No espaço abaixo, represente um desenho, um vendedor de rua que você já tenha visto. E escreva a diferença entre esses vendedores e os dos anos de 1800. Como a gente viu aquela mulher da quitanda, né? Você vai fazer um desenho representando os vendedores de rua e dizer qual é a diferença que você nota entre os de hoje e esses que trabalhavam na época de 1800, através de um desenho, ok? Então, por hoje é só. Façam no capricho, nos encontraremos na próxima aula. Qualquer coisa pode nos procurar. Um abraço a todos. Tchau!